O Bom Dia está de volta para falar de um assunto que faz parte da vida de muitas famílias. Veja se também faz parte da sua. Falamos sobre uma geração que foi acostumada a viver no quarto, com seus equipamentos eletrônicos, participando pouco da vida doméstica, das decisões da casa. Jovens que adoram ficar de frente para o computador, fazer amigos, relacionamentos pela internet. Essas são apenas algumas características da geração Y, de acordo com os especialistas. E essa geração Y também influencia o mercado. Vamos saber mais sobre esses jovens com a consultora de recursos humanos, Eline Kullock. Bom dia, Eline. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia. Obrigada. Bom, a gente quer saber as curiosidades sobre essa geração Y. Quando foi que nasceu essa geração Y e por que ela foi classificada dessa forma? Cada geração tem um modelo mental muito próprio, tem uma forma de olhar para o mundo muito diferente. Se eu dissesse, quando eu era jovem, a minha preocupação como moça eram os direitos da liberdade feminina, a gente estava engajando as minorias, os gays, os negros, enfim, a gente estava muito preocupado com isso. As preocupações dessa geração são outras, então elas são diferentes. A geração Y nasceu a partir de 80 e a gente diz que ela vai até 2000. E a gente não sabe que geração é a próxima, porque a gente ainda não entendeu como ela pensa. É porque já se fala numa geração Z, numa geração alfa, mas ainda estão sendo estudadas as características dessas gerações. Exatamente. A gente não pode chamá-la de uma nova geração sem entender como elas pensam. E quais são os pontos positivos e negativos dessa geração Y, da qual você é uma especialista? Eu diria que essa geração tem vários pontos positivos e algumas coisas a desenvolver. Eu diria que essa é uma geração que trabalha muito, tem uma autoridade tecnológica muito grande, né? Os pais pedem a eles para mexer no controle remoto, no telefone celular, porque eles conhecem, eles trabalham numa base da tentativa e erro. Eles não precisam de um manual. A gente lia um manual antes de ajustar a TV, ou controle remoto, ou qualquer coisa disso. Essa juventude não precisa disso. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso dá para eles uma vantagem muito grande e eles têm uma noção de rapidez muito grande, né? Eles são muito rápidos no que eles querem e para executar as tarefas. Em compensação, essa moçada pode não aceitar a autoridade também, pode não ter muita resistência à frustração. Concentração. Como é o poder de concentração da geração Y? Essa geração tem mais dificuldade do que outras na sua concentração. Como tem uma atenção muito dispersa para várias coisas ao mesmo tempo, essa geração não consegue ficar sentada muito tempo prestando atenção numa coisa só. Uhum. Olha, a gente tem uma pesquisa, inclusive, da Câmara Americana de Comércio, que diz o seguinte, que empresas ajustam as suas políticas, né, de gestão de pessoas pensando nessa geração Y. E aí tem números. 40% das empresas adotam a flexibilidade de horário e 34,5% criam planos de carreira específicos para eles. Então, como é que se comporta o mercado pensando nessa geração Y? O mercado vai ter que se ajustar a essa geração. É claro que nós não vamos fazer tudo que a geração Y gostaria, mas para você trabalhar bem é importante que você tenha todas as gerações dentro do ambiente de trabalho. E, portanto, a gente também tem que entender como esta geração pensa e ajustar as nossas políticas, os nossos benefícios, a forma da gente pensar para contemplar essa geração, para que essa geração venha motivada, dinâmica, contribuindo para o negócio. E os pais como devem lidar com os filhos que fazem parte dessa geração Y? Essa é uma excelente pergunta, porque os pais estão um pouco mais permissivos do que na época anterior. Na época anterior, os pais eram mais autocráticos, mandavam os jovens fazerem determinadas coisas e hoje esses pais são mais como companheiros do jovem. Eles perguntam para o jovem tudo na participação. A gente até pergunta se a gente está bem na forma como a gente se veste. Uhum. É o jovem quem dá essa opinião. Mas eu acredito que o jovem precisa de limites. Toda criança, quando cresce, precisa de limites. E eu acho que talvez esteja sendo deixado um pouco de lado. Os pais vão precisar dar mais limites aos seus filhos. Bom, a gente vai ver agora uma adolescente que também faz parte da geração Y. Ela se mostra bastante vaidosa e ela recorreu à internet para desenvolver um talento. Ela aprendeu a fazer maquiagem olhando e pesquisando os sites. Vamos ver. Uma coleção de dar inveja. Sonho de consumo de muitas mulheres. Mais de 100 produtos. Pensa que esse arsenal de beleza pertence a uma profissional? Tudo isso é desta adolescente, Giovana, 15 anos, não desgruda do espelho. A paixão pela maquiagem se desenvolveu com a ajuda da internet.
Eu sempre fui muito vaidosa, assim, por influência da minha mãe, da minha irmã mais velha. E eu comecei a gostar muito de maquiagem, assim, há uns 4 anos atrás. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a querer aprender mais, né? Comprar mais maquiagem, veio, assim, de uns 4 anos pra cá. Muitas pesquisas e olha só o resultado. Trabalho perfeito. Além de deixá-la mais bonita, Giovana confessa, a maquiagem tem outra função. Quando você tá maquiada, você se sente melhor, você se sente mais confiante, você fica mais assim, sua autoestima sobe, então você se sente melhor com você mesma. A prática é tanta que ela passou a ser disputada. A mãe deixou de ser uma referência para se tornar uma espécie de cliente. Dalila faz de tudo para conseguir um tempinho na agenda da filha. A parte do olho eu não sei fazer tão bem assim, sofisticado e bem definido como ela faz. Aí eu sempre prefiro pedir uma ajudazinha, mas embora que às vezes, mãe, não dá tempo, tá? Você pedir em cima da hora, aí eu saio sem fazer o olho. Foi pela maquiagem que estas jovens trocaram o descanso das férias pela sala de aula. Iniciaram um curso para se produzirem sozinhas. A orientação vem da maquiadora Jane Silva do Senac. O primeiro passo é cuidar da pele. Demanda um cuidado maior com a pele, já que vocês têm uma incidência de hormônio maior, uma produção de hormônio maior e que faz com que vocês precisem ter cuidados específicos para a pele, né? Como um higienizante, um demaquilante livre de óleo, para que você não provoque, né, nenhum tipo de acne. Feita a limpeza, começa a maquiagem. Priscila recebe os produtos adequados ao seu tipo de pele. As bases líquidas oil free, que significa livre de óleo, elas são as mais indicadas para a utilização da pele do adolescente. Desde pequena, Priscila gosta de se maquiar. Procurou o curso para aprender novas técnicas e se manter atualizada. É um prazer estar fazendo esse curso e estar aprendendo sobre as tendências, sobre as cores do verão que vão estar em alta. Faz parte da beleza da mulher a maquiagem, né? Toda mulher tem que se valorizar, buscar sempre estar bem. E para garantir a beleza, não adianta exagerar nem se descuidar após conseguir o efeito desejado. Quando a adolescente, a jovem chega em casa e ela vai dormir, ela precisa fazer o que a gente chama de demaquilagem. A demaquilagem é justamente a retirada total dessa maquiagem para a pele à noite não ficar, né, obstruída com essa quantidade de produto que já vem desde cedo. Dá para acreditar que Carol não gostava de maquiagem? O interesse veio há pouco tempo navegando pela internet. Agora decidiu, quer se profissionalizar nessa área. Futuramente eu pretendo fazer o curso de maquiador profissional e seguir carreira. É um exemplo de determinação, né? E olha, o curso de automaquiagem e cuidados com a pele para adolescentes oferecido pelo Senac custa R$ 150 e está para abrir uma nova turma, dependendo da quantidade de interessados. Outras informações você tem pelo telefone 3413-6723. E nós voltamos a conversar com a consultora de recursos humanos Eline Kullock sobre a geração Y. A gente pode dizer que essas jovens fazem parte do perfil da geração Y? Fazem parte do perfil. Você percebe a segurança que elas têm e a autoridade com que elas falam sobre o assunto. Elas são um perfil típico, elas se sentem completamente preparadas para enfrentar o mundo. Bom, a gente tem perguntas aqui dos telespectadores. Eu vou começar com Ilo Siqueira. Ele mandou a seguinte questão para a senhora. É possível uma empresa deixar de contratar pessoas qualificadas por causa de suas postagens em redes sociais, pegando como mote aí o interesse pela internet, pelas redes sociais que a gente vê os jovens aí engajados o tempo todo? Não, o jovem mesmo, em todas as mídias sociais, porque o jovem participa hoje em dia, é uma maneira... O jovem quer muito se expressar e ele tem que ser ouvido, ele tem que falar. E ele consegue isso nas mídias sociais. É claro que a empresa vai estar atenta àquilo que você coloca. Eu brinco, se você coloca eu odeio segunda-feira, eu odeio meu chefe, eu não gosto do meu trabalho, é claro que você precisa ter um cuidado com isso, porque a empresa vai estar monitorando e aí você pode ter uma consequência de não ser admitido numa empresa em função das coisas que você posta. Mas hoje em dia, se você estiver bêbado num vídeo no YouTube, ou enfim, alguma mídia social, isso também vai pesar contra você. Mas as empresas contratam pessoas com mídias sociais
E isso faz parte da vida hoje em dia. Bom, e a gente tem uma pergunta do José Canto, do Recife. Como aliar a gestão estratégica da empresa à geração Y? Pois sabemos que o capital humano é um dos mais importantes componentes de uma empresa. Caso eles não se aliem, as estratégias antes planejadas podem não atingir os objetivos. Bem específica essa de José Canto. Eu acho que, na verdade, quem alcança o objetivo é o conjunto, é o grupo. Então não é só a geração Y, o que é bonito é ver esse encontro das gerações trabalhando juntas. Então a geração Y também vai estar inserida. A geração Y já está ocupando cargos de chefia, ela, portanto, está conectada aos objetivos maiores da organização e eu acho que não dá para uma organização viver sem a geração Y antenada, rápida, objetiva. Acho que não dá para viver sem a geração Y. Bom, o Nilson Guimarães, ele diz o seguinte: eu percebo que os nativos digitais confundem meio com fim. Para a maioria, a internet é um fim. Esquecem de que a internet é um meio. Muito potente, por sinal. Invariavelmente agem local, porém não pensam global. Leem muito pouco, consequentemente não têm poder de articulação e argumentação para sustentar a tese de sua autoria. O que fazer para que esse pessoal da geração Y não cometa erros de gestão? Aí ele coloca na vida pessoal e profissional. Essa moçada, a primeira observação que ele fez é interessante, essa moçada talvez leia menos, tem menos capacidade de concentração e consegue ler menos. Essa moçada já entende a internet como um meio e não como um fim. Talvez as pessoas de outra geração tenham mais dificuldade de entender a internet como um meio. Eu diria que nós somos imigrantes digitais. É como aprender uma língua quando você é mais velho. Quando você é pequeno, é um pedaço do cérebro que funciona. Quando você é mais velho, é outro pedaço. E a gente fica com sotaque quando aprende uma língua. Na tecnologia, é a mesma coisa. Quando você aprende muito cedo, aquilo vai batido, você aprende muito rápido. Quando você aprende mais tarde, é uma outra parte do cérebro que está funcionando, então você fica com um certo sotaque. Bom, a gente poderia conversar o dia todo sobre a geração Y, mas a senhora vai dar uma palestra daqui a pouco, às 8 horas, no JC Trade Center, lá no Pina, né, aqui no Recife, e a gente agradece muito a sua participação aqui no Bom Dia Pernambuco. Gente, quem quiser informações sobre essa palestra que ela vai dar daqui a pouco é o 3221-4764. Eline, muito obrigada. Obrigada a você. Um bom dia.